Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Ingrid e juntos vamos iniciar esse projeto que está na minha mente e no meu coração há muito tempo, que é começar a fazer um vlog barra podcast ou videocast, não sei qual que é o nome apropriado. Como eu vou hoje só estar sentada aqui conversando, acho que não seja muito um vlog, né? Mas vamos ver conforme for avançando o que vai se tornar ao longo do tempo. Eu vim basicamente, né, tive essa vontade de gravar esse podcast, porque videocast, não sei, esse vídeo, porque eu gosto muito desse formato de conteúdo. Então, pelo menos uma vez por semana eu gosto de ficar fazendo meu tricô e assistindo podcasts não, né? Vlogs, esses formatos de vídeo no YouTube mesmo. E eu gosto muito. Então eu queria também poder fazer isso e contribuir de alguma forma, porque eu tenho percebido que quando eu pesquiso, tem poucas opções aqui no Brasil, né? Principalmente quando é voltado para tricô, para esse tipo de conteúdo. E daí eu pensei em fazer algo para se alguém, assim como eu estava buscando e não encontrou, encontrar. E espero que goste. Então foi isso que me motivou a começar esses vídeos. E também porque no meu meio, assim, dentre os meus familiares, meus amigos, não tem ninguém que faz esse tipo de arte manual, assim. Tá, minha avó faz um pouquinho de crochê, coisas assim, mas eu não tenho muito contato. Mas das pessoas que eu convivo mesmo, não tem ninguém assim que faz. Tem uma amiga que faz algum macramê, coisas assim, e a gente troca bastante sobre isso. Mas para isso, assim, igual do tricô, coisas que eu tenho experienciado, não tem ninguém com quem eu trocar, né? Então eu queria ter um espaço para conhecer novas pessoas, para trocar, para poder conversar, às vezes falar algo que seja útil para alguém que está ouvindo, ou também tirar alguma dúvida e vocês me responderem aí nos comentários. Então, é mais ou menos por aí que eu fui pensando. E daí, nesse vídeo de hoje, eu queria contar um pouquinho minha trajetória, como eu cheguei, né, no tricô, que eu acho que vai ser o ponto principal dos vídeos. Mesmo assim, eu vou tentar incluir outras coisas. Detalhe que eu tenho 3 gatos, então eles vão ficar miando aqui no fundo. Essa é a geleia, o nenê, né? Olha, oi pessoal! Eu sou a mais falante de todo mundo, então eu vou falar muito nesse vídeo, né? Vou falar muito nesse vídeo. Ela mia bastante, então assim, eu queria compartilhar um pouquinho da trajetória, como eu cheguei no tricô e também as coisas que eu fiz até hoje. Então, basicamente, lá em 2019, 2018, 2019, eu comecei aprendendo crochê e queria muito aprender crochê para fazer amigurumis. Até então, eu só tinha aprendido ponto cruz quando eu era mais criança. Fiz pouquinha coisa, mas não foi algo que eu levei para frente, que eu, assim, até hoje faço, gosto de fazer, assim, mas é muito esporádico, não é um negócio que todo dia eu tenho vontade de fazer. Então eu tive muito interesse em começar o crochê por causa dos amigurumis. E daí comecei fazendo algumas aulas, vendo vídeos no YouTube e coisas assim, muito na perspectiva de que eu tinha que aprender os básicos, né, para depois ir para o amigurumi, que depois eu fui perceber que foi um grande erro, que eu gastei muito tempo fazendo coisas que eu não gostava, tipo assim, peças, tapete, coisa para casa, que hoje em dia eu até gosto, se eu fosse voltar a fazer crochê eu faria esse tipo de coisa, mas não, só fui para amigurumi depois. E acaba que eu acho que se a gente quer aprender alguma coisa, eu sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que começar pelo que a gente realmente quer fazer e gosta de fazer, se arriscando. Porque se a gente fica tentando fazer coisas que talvez são mais básicas, mais fáceis, só porque
é o que todo mundo indica começar, a gente perde um pouco o interesse pelo aquilo que a gente quer realmente fazer. Então pode ser que você não se encante muito por aquele tipo de atividade, porque simplesmente você tá fazendo coisas que ou começou de um jeito que não era o seu interesse, né? De verdade. E daí nisso, às vezes a gente acaba não gostando daquilo que a gente tá fazendo e acha que aquilo não é pra gente. Então, eu achava que o amigurumi seria muito mais difícil, e depois quando eu fui ver, talvez fosse mais fácil de aprender se eu tivesse logo começado pelo amigurumi, que era o meu interesse, do que começando fazendo muitas outras coisas e que me deixavam meio estressadas porque não dava certo, um centro de mesa, não sei o quê. Então, fica aí essa dica, se você também já se sentiu assim, conversa aqui, né? Porque eu acho que isso muito acontece, né? Quando a gente está buscando fazer uma nova atividade, seja o que for. E daí, fiquei muito tempo fazendo crochê, amigurumi, fiz algumas peças de roupa para mim mesmo, né? E meio que me desencantei um pouco, assim, sabe? Já tava um pouco de saco cheio de fazer amigurumi, até porque as encomendas que eu acabava recebendo era muito da mesma coisa, muito santinho e tal. Então eu não gosto de ficar fazendo muito, sabe, muitos iguais. E daí não tinha muita inspiração, né? Embora eu fiz coisas lindas, mas não tava mais naquela pegada. E daí eu quis muito aprender o tricô, porque as roupas de crochê que eu fiz, eu acho que elas ficavam sempre muito pesadas, né? Não ficava algo delicado e leve para usar no cotidiano, assim. Então, eu queria ver o tricô e eu não sei de onde surgiu esse interesse em aprender o tricô, mas acho que é do meu interesse geral de querer aprender tudo que pode ser feito assim com as mãos, né? Então, eu gosto de bordado, já aprendi também, além do ponto cruz, fiz algumas aulas de pintura de agulha, já fiz pintura em caneca, cerâmica, né? Eu não fiz aula, pintura em cerâmica, não aula de cerâmica, que eu queria muito fazer aula de cerâmica, queria muito aprender a fazer mosaico, também aqueles vitrais, sabe? Não um vitral, mas aqueles stained glass que o pessoal fala que corta alguns vidros e daí solta com um ferro, assim, mas numa proporção menor, né? Não tipo uma janela. E que eu acho lindo, maravilhoso, mas tem que ter uns materiais muito específicos, que é muito caro. E tudo assim que dá para aprender, eu gosto de aprender e testar. Então acho que veio muito daí também. E só que acabo que mesmo aprendendo essas outras coisas, eu sempre vou mais pro caminho dos fios, né? Então também aprendi tapeçaria, né, na Garça, gostei bastante. Mas enfim, tive a vontade de aprender o tricô. Tive uma grande dificuldade inicial, porque eu achava muito pouco conteúdo, né? Principalmente em português. Não que eu entenda inglês, né? Mas assim, também aulas presenciais, eu gosto de um pouco fazer uma aula presencial para conseguir entender, sabe, ver ali. E aqui onde eu moro em Vitória, acho que eu não falei no Espírito Santo, mas sou originalmente de São Paulo, moro aqui há uns poucos anos, mas sou de São Paulo capital. E lá tem aulas, né? Então uma vez eu fui para lá e fiz uma aula presencial, mas acabou que ficou muito no básico. Então o resto eu tive que me desdobrar para aprender e foi tudo online. Então comecei vendo muitos vídeos, né? Testando e errando, e eu acho que o processo foi um pouco mais frustrante do que eu aprender o crochê. Foi mais difícil. Mas eu fiquei muito orgulhosa porque foi meio que eu que tive que aprender por mim mesma. Não tinha como ir para uma aula, tirar dúvida que eu tinha feito errado, não tinha feito errado. E nesse sentido, acho que eu fiquei muito feliz assim com o meu processo até hoje. Então, comecei a aprender tricô, tentei algumas vezes fazer os pontos, não consegui desistir. E realmente comecei a fazer em abril do ano passado, acho, mais ou menos assim. Por aí, né? Então vai fazer um ano mais ou menos que tenho feito tricô. E daí foi uma grande experiência, assim, porque eu acho que do tricô, igual eu tava falando, tem muitos vídeos que são
lá de fora. E daqui a gente não acha muita coisa assim. Então, em questão, daí quando você vai comparar em questão de fios, tudo é muito diferente que o pessoal usa lá, né? Porque tem muito acesso à lã e aqui a gente não tem muito. E o que tem é muito caro. Então, foi assim, um quebra-cabeça para eu tentar adaptar ao que eu via lá de fora, tentar descobrir como fazer, né? E fui indo assim. Então, eu vou mostrar um pouco do que eu fiz até agora, que é o propósito também desse vídeo. Então, eu comecei com o famoso Soul Scarf. Eu acho que tem muita gente que já viu esse projeto, né, esse padrão na internet, né? Ficou bem famoso. Acho que até hoje quem é iniciante acho que talvez a primeira peça que tenta fazer. E desse eu acho que eu fiz com fio Charme natural. E eu não fiz aquele grandão de enrolar, sabe, no pescoço, tipo um cachecol, porque aqui onde eu moro é muito quente. Então não teria utilidade. Basicamente, esse daqui nem esse eu tenho usado. Usei quando eu viajei e só. Se eu usei uma vez quando eu tava aqui, foi muito, porque aqui é muito calor. Então, mas eu acho tão lindinho que é só de amarrar aqui no pescoço. Esse, do pequenininho, né? E agora eu tô voltando essa moda, né? De amarrar aqui, de ter isso aqui, ou pelo menos eu vejo, né? Das inspirações que eu vejo a maioria do pessoal lá de fora. Mas também aqueles que é tipo um chalezinho que seria maior que esse, né? Que prende aqui com um negocinho. Eu acho que o pessoal tem usado bastante nas inspirações que eu vejo. Eu acho lindo. Então quero fazer um desses mini chalezinhos assim pra usar. E daí foi essa a primeira peça que eu fiz. Fiquei muito feliz de ter concluído. Acho ele muito gostosinho, assim, ficou bem bom. Queria fazer outros. E só que daí, depois daí eu fiquei meio empacada. Não sabia o que fazer. Porque eu queria fazer roupas, mas não sabia por onde começar. E fiquei muito tempo nisso, então eu fiquei muito tempo parada tentando entender como que eu transformava isso assim, começava a fazer uma roupa, sabe? E daí nesse meio tempo fui fazendo outras coisas que foram, na verdade, uma outra coisa, que foi essas faixinhas de cabelo. Então eu queria fazer uma faixa de cabelo e não aquela faixa normal grande que dá volta na cabeça, só que todas as receitas que eu olhava era dessa faixa grande que dá volta na cabeça. E eu não gostava porque eu não gosto muito porque levanta aqui atrás do cabelo, fica naquele cabelo levantado aqui, ela fica escorregando, me incomoda. E de novo, aqui é muito quente, né? Então, as faixas que eu vi era muito receita daquelas faixas de inverno que o pessoal usa até para cobrir a orelha e não me interessava. Até que eu achei esse padrão lá no Reverie, que é um site de receitas, de algumas outras coisas, né? Muito legal. Se você nunca visitou e você faz tricô, faz crochê, vale a pena dar uma pesquisada lá. E daí fiz essa primeira faixinha, não sei se ela foca, que é em padrão lace, né? Que tem essas rendas. E com finalzinho de I-cord para poder amarrar aqui atrás da cabeça. Fiz essa, inclusive essa daqui, esse mesmo fio, Charme Natural, e eu tingi eu mesma com casca de cebola, que foi muito legal de fazer, mas assim, deu mais ou menos certo, porque eu queria que ficasse meio degradê, assim, eu não sei se tem como ver, mas toda vez que eu lavo sai um pouquinho desse tingimento natural. Então, fiz essa e depois fiz essa daqui com fio amigurumi, que eu acho que ficou melhor, porque ficou mais durinha, mais estruturadinha. Então, não sei se dá pra ter uma noção. Eu não sei se tá focando, gente. Tô gravando pelo meu celular, porque, né, primeiro vídeo, não tem a câmera nem nada. E eu não consigo me ver, tinha que pôr um espelho lá pra eu ver o que tá acontecendo. Eu nem sei se eu tentei enquadrar e fazer uns testes, mas agora eu não sei se tá dando certo. Espero que sim. E daí fiz essa daqui. Então, nesse padrão lace, eu gostei muito de fazer lace, né? Que seria com esses buraquinhos, né? Meio rendado, que se fala. E adorei fazer isso daqui. Aí, o que acontece? Depois eu fiquei muito tempo querendo fazer uma roupa. E daí eu fiquei muito tempo empacada até que eu adquiri o curso de colete e regata da Nath Petri. E daí fiz esta minha primeira regata. E fiquei muito feliz com o resultado. Esse é um fio bambu, né?
da Círculo, acho que ele foi descontinuado, mas é muito bom, porque ele parece grosso assim, mas é fresquinho, então eu consigo usar. Hoje tá um dia quente, tanto que eu tô com o ventilador ligado, mas é menos quente que o normal. E daí dá pra usar tranquilo. Então, hoje eu pus ela ao contrário, então na verdade essas são as costas. Eu consigo usar dos dois jeitos. Então, como eu vou pro meu estágio e eu não gosto de ficar com decote muito grande, não que seja muito grande, mas com decote, eu uso ao contrário e acho que fica ótimo assim. E eu fiquei muito feliz, porque deu um pontapé inicial, um start, para eu meio que saber como que eu sigo e o que fazer básico, assim, sabe? Então, a partir daí, acho que foi meio que abrir uma chavinha e eu consegui andar por conta própria. Então, eu recomendo o curso, é muito legal se você está iniciando no tricô e não sabe como começar a fazer uma roupa. Eu preferi esse de regata e colete porque eu adoro coletes, mas também porque aqui é muito calor, então eu não tinha pretensão de fazer um casaco. Embora o meu próximo projeto é um casaco que eu quero fazer. E daí fiz essa minha primeira regata. Depois disso, eu segui para essa blusa que tá do lado certo, não? Aqui. Essa blusinha aqui que eu fiz também, eu acho que nesse fio Charme Natural. Como vocês percebem, eu adoro a cor de fio natural. Até as minhas roupinhas de crochê que eu fiz também foram na cor natural, eu acho muito bonito. E ela tem esses desenhos, assim, e essa foi muito legal porque foi uma pala redonda. E diferente da regata que eu fiz de cima para baixo, né? Bottom up, essa foi top down e pala circular, que eu nunca tinha feito. Isso não tem no curso da Nath nem nada. Eu fui aprendendo seguindo a receita e vendo vídeo no YouTube. Então, tirando o curso de regata que eu usei para fazer só essa regata, o resto foi tudo por meio de vídeos no YouTube que eu fui aprendendo. E daí eu fiquei muito, muito orgulhosa que eu fiz essa primeira bolsa e ficou tão linda, eu gostei tanto, assim, desse padrão. Não sei se dá pra ver, tem esses buraquinhos. E daí o que eu fiz também, que daí nem tava na receita e eu adicionei por conta própria, porque eu queria aprender e eu achava interessante, era German Short Rows, né, que o pessoal fala carreiras encurtadas, né? Que você cria, porque quando a gente pega uma blusa nossa, né, comprada, a gente sempre vê que ela é assim, né? A gola da frente é mais para baixo do que a parte de trás. E se às vezes a gente faz sem essas short rolls, né, essas carreiras encurtadas, a gola fica assim. Então fica meio que aqui apertando. Então para ela ter o caimento da gola um pouco mais para baixo, aí a gente faz essas carreiras encurtadas. Isso eu adicionei por conta própria, né? Vendo o vídeo, não tava na receita. E foi isso. Aqui tem um raglan também, pequenininho. E as mangas. E daí achei muito massa. E gostei muito de fazer. Porque acho que foi a coisa mais orgulhosa que eu fiquei de fazer. Foi isso. Agora eu tenho os gatinhos aqui. E teve alguns defeitos, claro. Um braço ficou com menos, não sei porquê, terminou com menos pontos que o outro. E daí eu tive que... Não fiz nada, na verdade. Eu tentei igualar os pontos, mas ficou ainda assim. Esse daqui fica muito apertado. E como é uma linha de algodão que não cede muito, né? Ela fica apertando meu braço. Então isso eu não gosto quando eu uso essa camiseta. Eu também teria feito ela um pouquinho mais longa, mas acho que eu já tava meio de saco cheio querendo ver a peça pronta. Então eu terminei antes. Podia ter feito um pouquinho mais longa. E essa questão do braço, que até hoje ele fica muito apertado no meu braço. Mas fiquei muito feliz. O próximo item que eu fiz é esse. Não. Que eu vou mostrar, mas também envergonhada porque tá totalmente sujo, porque eu realmente estou usando. Ah, não. Antes disso, eu fiz uma blusa para dar de Natal para minha mãe. Vou tentar pôr uma foto, porque eu não tenho mais a blusa. E também foi toda nesse padrão lace, seguindo a receita. E ela é aberta, né? Então é com botões aqui. E eu demorei 2 meses para fazer. Fiz com fio amigurumi. E ficou linda, linda, linda. E eu adorei. Assim, demorou bastante tempo, mas dessa vez eu tenho o costume de fazer as coisas meio em cima da hora, quando eu quero presentear, e passo madrugada fazendo para terminar.
mas dessa vez eu comecei 2 meses antes e consegui terminar antes do Natal e dei de presente. Então, tentarei inserir a foto em algum lugar para vocês verem. E daí depois eu fiz esse, nossa, tá cheio de pelo de gato, gente, então eu nem vou mostrar só, que é o Sailor Slippers, que é como se fosse esse sapatinho para você usar, perdão, que ele realmente tá com muito pelo grudado. Eu tenho 3 gatos, eu limpo a casa todo dia, mas não adianta, né? E eu tenho usado mesmo. Então esse eu fiz com lã para tapete da Pinguim e deu super certo. Antes eu tinha feito um outro com lã da Fios da Fazenda, que era lã mesmo, que eu comprei na promoção, mas mesmo assim acho ainda muito caro, que era num tamanho bulk, né? Que era mais próximo do fio da receita. E daí quando faz, ele fica bem grande quando você faz assim, sei lá. E daí quando eu lavei, quando você lava, né, para filtrar e criar esse aspecto fofinho assim, ele encolheu muito e ficou desse tamanho. Eu tive que dar pra minha sogra que calçou 33, 34. Se der, eu vou tentar inserir foto também do antes e depois. Foi, olha, caótico. Mas aí depois eu vi um vídeo de uma menina no TikTok que fazia com fio para tapete. E por causa que eu fiz algumas vezes essa tapeçaria, né, de Natália Garça, então eu tinha bastante novelo de fio para tapete por causa disso. E daí eu usei pra fazer aqui. Gente, tá cheio de pelo. Não achei nojentoso no chão mesmo. Eu tenho 3 gatos, eu limpo todo dia o chão da minha casa, mas tá com pelos, perdão. E daí, isso que eu lavei esses dias, o sapatinho também. E daí fiz dessa vez, lavei, deu a filtragem e ficou super bom. Então, eu até fiz um videozinho. Vou colocar o link na descrição. Ou tem lá no meu perfil do Instagram também. E daí foi esse último objeto. Último não. Ontem eu terminei mais um, mas esse foi o penúltimo objeto que eu terminei de tricô. E pretendo fazer outros. Então eu quero fazer um pro meu marido e outros para presentear, que eu achei uma ótima opção para dar de presente. E também, mesmo que é feito com lã e aqui é muito calor, eu consigo usar em casa tranquilo e não esquenta muito meu pé, porque ela também tem esse efeito térmico de resfriar um pouquinho, né? Então, em outro vídeo eu quero conversar um pouco sobre esses efeitos dos fios e sobre uns fios, mas adorei, recomendo, é uma receita paga, não é muito barata, mas com a receita você consegue fazer vários, né, para dar de presente. Eu achei uma opção de presente muito legal, dá pra você também pôr um silicone embaixo para ele não deslizar, né, no chão, mas eu gosto de ficar deslizando, então. E foi isso. E a última coisa que eu fiz, que eu terminei ontem, inclusive, e até eu acho que pro tamanho de projeto fiz muito, foi rápido pro meu tempo, porque eu faço um pouco devagar, foi um colete pro meu marido. E como eu deixei ele blocando, vai ficar pro próximo vídeo. E daí é isso, gente. Eu vim mostrar um pouquinho dos objetos que eu fiz até hoje de tricô e nas próximas vezes quero falar um pouco dos fios, dos materiais, mas também do o que eu tô planejando fazer nesse ano, que eu montei uma lista, né, inspirada num canal de tricô que eu sigo, que é a Marlene, né, que ela é lá da Alemanha, é Marlene Knits. E muito legal os vídeos dela, recomendo. E daí fiquei inspirada para fazer o meu planejamento de peças de tricô que eu quero fazer para esse ano. Então, acho que no próximo vídeo a gente vai conversar. E eu já vou ter começado o primeiro, que é um casaquinho que eu quero fazer com tranças. Que tranças eu ainda não me aventurei a fazer. Fiz um teste uma vez, mas assim, de fazer mesmo, ainda não fiz. Então é isso que eu quero me aventurar no próximo. E daí eu acho que é isso. Não quero deixar um vídeo muito longo, falando muito, porque, né, acho que tem muito pra gente papear. É mais para nos conhecermos, então, prazer, eu sou a Ingrid, espero que você possa me acompanhar nos próximos vídeos na nossa jornada de tricô e outras atividades manuais que a gente inventar de aprender por aí, tá bom? Muito obrigada, se você gostou, se tem algum comentário, alguma coisa assim, escreve aqui embaixo e a gente vai se falando e tricotando juntas ou juntos por aí, tá bom?
Obrigada, até logo.